Já está gravando, tá, pessoal? Ô, Maria Paula, pega a gravação dessa aula de agora, tá? Não pega da aula anterior, não, porque a aula anterior eu piquei a gravação, aí eu comecei ela antes. Comecei ela depois, Beleza. tá? E você desconsidera ela, não precisa baixar ela, não. Baixa só dessa. Então vamos lá, pessoal. Geralmente, essa parte de lógica fica lá na disciplina de HC, tá? Eu não, eu tenho já tem uns 2 anos que eu não tenho trabalhado ela, não, para não ficar conflitando o conteúdo. Mas como nós não vamos ver, vocês só vão ver IHC no segundo semestre, eu vou dar uma passada em alguns pontos da lógica que nos interessa para que possamos fazer programas, tá? Eu não vou aprofundar, vou deixar o aprofundamento para eles lá. Estudar lógica, porque programar é organizar logicamente um modelo matemático que descreve uma ação qualquer, né, no nosso mundo. Essa ação qualquer, naturalmente, ela tem que ser possível de ser modelada, né? Se ela não for possível, a gente não tem por que descrevê-la, tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa, aquela história de achar que tudo pode ser programável e não é verdade. Nós temos já uma boa base de conhecimento, nós já sabemos o que é o computador, já sabemos um pouquinho de como é o hardware do computador, e já sabemos do funcionamento dos bits e bytes. E tem uma estrutura em especial que nós estudamos ela, que é a CPU, que é a central de processamento, né, que é o processador, que a gente chama também processador. E o processador, nós falamos que o processador é dividido em 3 áreas, e uma das áreas é a área responsável pelas operações dentro do processador, que são as operações lógicas e matemáticas, lógicas e aritméticas, tá? Então, nós temos de saber operações lógicas, nós temos de saber um pouquinho de lógica para poder fazer essas operações lógicas. E essa junção das operações lógicas com as operações aritméticas é que nos permite modelar uma grande gama de problemas dentro da matemática. Mas o que nós precisamos saber de lógica? É algo aprofundado? Não. Como nós vamos aprender a fazer algoritmo, uma lógica básica para a gente é suficiente. Porém, quem for continuar no mundo da computação, fazendo ensino superior, pensando no futuro mestrado, doutorado, vai trabalhar lógica a vida inteira. E aí sim vai ter alguns outros artifícios lógicos muito mais poderosos, né? E naturalmente muito mais complexos também, tá bom? As operações aritméticas já é do nosso métier, né? Vocês estão fazendo operações aritméticas desde o primeiro ano do ensino fundamental. E também, agora no início do curso de matemática, eu acredito que o professor também deu uma revisada com vocês das operações aritméticas, né? Pelo menos o básico, né? Sempre é passado. Então, constitui as operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria e por aí vai. Essas são nossas conhecidas. Então, se você julgar alguma dessas operações para o computador fazer, ele sabe fazer essas operações de maneira nativa, não temos de ensinar ele. E o outro tipo de operação que ele sabe fazer de maneira nativa também são as operações lógicas. Essa nós vamos ter de compreender aqui, mas a gente já usa operações lógicas no nosso dia a dia, tá? Então não tem nenhuma novidade, que nós vamos só formalizar o conhecimento. As operações lógicas em si, a gente até que não aprende com tanta intensidade. Eu não me lembro de nenhum conteúdo de ensino médio, de ensino fundamental, que aborde as operações lógicas. Mas elas existem, e elas são, inclusive, estudadas, né, de maneira profunda no ensino médio, no ensino superior. E mais, essas operações lógicas, ela tem correspondência em forma de circuito elétrico. Nós podemos simular essas operações lógicas em um circuito elétrico. E isso foi proposto no final do século atrasado, né, pelo George Boole, e foi essa ideia que revolucionou toda a computação, nos permitindo fazer o quê? Nos permitindo fazer um computador aonde nós vamos, através de equipamentos eletroeletrônicos, fazer operações que são do nosso mundo abstrato, né? Que é do nosso cérebro. São operações de soma, subtração
e as operações lógicas. E acreditem, nós somos capazes, existe, né? Nós vamos fazer um exercício desse tipo, onde nós vamos fazer com operações lógicas, nós vamos fazer operações aritméticas, nós vamos somar e subtrair números utilizando operações lógicas, tá? Isso é possível. Muito Aurílio, bem. Oi, pode falar. você pode me dar um exemplo de Exemplo? que qual aplicativo que usa operação lógica no computador? Tudo. Quando você vai Ah, tá. decidir alguma coisa no computador, por exemplo, vamos pegar uma operação mais fácil aí. No conjunto, o que é a interseção de um conjunto? Você tem o conjunto A e B. A interseção de A e B são os elementos que o quê? Estão em A e em B ao mesmo Ou tempo. seja, X está em A e X está em B, não é? Isso. X só tiver em A, ele tá na interseção? Não. Aí tá Se na X diferença. só estiver em B, ele está na interseção? Também não. Então, X tem de estar ao mesmo tempo em A e em B. Isso é uma operação lógica, Ah, tá. tá Então, as bom? operações lógicas e aritméticas trabalham em conjunto. Não, se você pôr ela para trabalhar em conjunto, você ganha muito mais poder, Ah, sim. né? O conjunto, quem veio primeiro? Somar, subtrair ou operações de conjunto? São nós subtrair. E demorou pouco tempo ou muito tempo para depois começar a mexer com operações? Eu acredito que foi um tempo considerável. Então, assim, a única lógica ecológica que permitiu a gente ter, por exemplo, a teoria de conjuntos. É bem bastante considerável, tá? Então dá mais poder. Aqui eu trago sempre uma biografia, um pouco falando um pouquinho sobre as pessoas que foram importantes na área da computação, na área da matemática, no caso aqui, que fez essa proposta de fazer operações lógicas com circuitos elétricos. Depois vocês dão uma lidinha, vale a pena, tá? A história do George Boole. É, o, ele foi desacreditado do trabalho dele e até 1910 não tinha nenhuma perspectiva. O trabalho dele de álgebra de Boole era visto como uma anedota matemática, né? Ou seja, um recurso, uma curiosidade matemática. E olha aí, né? Hoje nós, graças a ele, nós temos esse mundão todo do jeito que ele é hoje, né? Então depois vocês dão uma lidinha aí. Então, o que que a lógica faz? Ela estuda as formas ou estrutura do pensamento. O seu propósito é estudar e estabelecer as propriedades das relações formais entre as proposições. Hein? O que é isso, proposições? Proposição é um termo que descreve um conteúdo que pode ser tomado como verdadeiro ou falso. Então, se você tem um texto qualquer, um escrito qualquer, e você puder valorar aquele escrito como verdadeiro ou falso, você tem um, uma proposição, tá? Geralmente a proposição ela vem em formato de frase e obrigatoriamente em formato de afirmação. Uma frase na língua portuguesa, ela tem algumas características, não tem? O que que tem de existir numa frase? É... Verbo, sujeito. Não é? Então, vou ficar atento que isso aí vai nos trazer, vai ser importante para a gente. Vou passar para frente. Por exemplo, se eu falo com vocês assim, Pedro pode ser valorado como verdadeiro ou falso? Essa afirmação que eu estou fazendo, eu falo assim, Pedro, né? Sem nenhuma exclamação nem nada. Você pode falar assim, isso é verdadeiro ou isso é falso? Pode? Oi? Não. Não pode, né? Pedro é só um substantivo, é só um nome, né? Se eu falar assim, 4 menos 3, vocês podem me falar se é verdadeiro ou falso? 4 menos 3? Não. Não. Não deu resultado. Agora, se eu falar assim, 4 menos 3 é menor que 7. Isso é verdadeiro. Aí você já pode valorar como verdadeiro ou falso, né? Se eu falar assim, 4 menos 3 igual a x. Acho que também é verdadeiro. Aí não tem como falar, eu acho. É variável.
Aí você pode avaliar com verdadeiro ou falso. Aí você fala, dependendo do valor de X é verdadeiro, dependendo do valor de X é Mas falso. não tem o valor de X. Mas você pode valorar a frase, não? Ah, pode. Poder pode, você só não sabe qual é o valor correto que você deveria dar, né? Uhum. Tá? Então é isso que é uma proposição, tá, pessoal? Vou passar para frente que eu vou voltar mais nesses conceitos aqui. Esse funk não é aqui em casa, tá, gente? Senão vocês vão me zoar aí, ó. Os carros param aqui Na na casa da porta. Letícia. Oi? Nossa. Na casa da Letícia, esse funk aí. Se fosse aqui em casa, era um rock. Do rock. Aí sim, Maurílio. Boto Isso, fé. dos bons. Então, vamos lá. Um exemplo de proposição, né? A Lua é um satélite da Terra. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Agora, olha um exemplo interessante. Uma pergunta. Onde você mora? Você pode valorar essa afirmação? Pode ser, não é nem afirmação, né? Você pode valorar essa frase? Não. Não. 2 mais 3 igual a 5? Você pode valorar, falar que é verdade ou falso? Sim. Sim. Não, não pode. Eu estou fazendo uma pergunta. Ah, Eu não estou afirmando, né? Você não pode Sim. valorar Então, uma só pergunta da pessoa. as Só afirmações que que podem podem ser ser, que valoradas. podem ser analisadas, mas não pode ser valorada, né? Por exemplo, escreva um verso. É uma afirmação, mas ela pode ser valorada? não. Não, porque você não tem o que valorar. Você não pode, não tem como dizer, isso é verdadeiro ou isso é falso. Ok, então, para que é uma proposição, pessoal? Sim. E sim. Tá. Uma proposição, ela pode ser, para ser considerada uma proposição válida na lógica matemática, ela tem a atender esses dois princípios, tá? O primeiro é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá? Ela pode ser um momento igual, por exemplo, 4 menos 3 igual a x. Ela pode ser verdadeira para alguns valores de x e pode ser falsa para outros valores de x. Mas ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo para algum valor de x. Tá ok? Sim. E o princípio do terceiro excluído, que qualquer proposição é verdadeira ou falsa, não podendo ser mais, nem não ser nada mais e nada menos do que isso. Ela não pode ser outra coisa que não verdadeira ou falsa, tá? Só temos o verdadeiro e falso? Só verdadeiro e falso. Então, só pode ter dois estados. Só dois estados. E obrigatoriamente tem de estar em um deles. Entendi. Entendi. Se não tiver os dois estados, se tiver mais de dois estados, ou então ela poder transitar de um estado ao outro ao mesmo tempo, né? Então não esse tipo de afirmação não nos interessa, não vai servir para ser analisado aqui na nossa lógica matemática, tá bom? Aí temos de usar outros recursos matemáticos para fazer essa análise, né? Então, os paradoxos não são preposições. Paradoxo não. Veja bem, o paradoxo depois de provado ele vira, né? Um axioma, né? Ô, O problema é provado. Maurílio, Oi. todo ano tem um paradoxo. Os paradoxos fazem parte da nossa vida, né? Se ele for Ah, provado, aí ele deixa de ser paradoxo, né? Não é isso? sim. Pode Deus fazer uma pedra tão grande que nem ele mesmo consiga carregar, né? Isso é um paradoxo aí dos camaradas aí. Ok, falamos aqui. Aí, pessoal, as proposições geralmente são designadas por letras latinas minúsculas a partir de M, tá? P, Q, R. Não leva índice, não leva acentos, nem nada, tá bom? Aí aqui só um exercíciozinho, vamos tocar para frente. As proposições lógicas, elas podem ser Não valoradas. entendi ali, Maurílio. Volta fazendo favor. Val, Essas letras. é só para designar, quando você tem por exemplo, você tem aqui, o número 3 é maior que 5. Uhum. Então você vai chamar, ao invés de ficar toda hora falando o número 3 é maior que 5, você fala assim, P. Isso aqui é igual a P. E P pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Uhum. Tá bom? Aqui na frente nós vamos compreender por que disso.
Esses valores verdadeiro ou falso, ele tem correspondentes numéricos, tá? Que é o 0 ou 1. Aí aqui, necessariamente, o falso é representado pelo número 0, tá? E o verdadeiro por qualquer coisa que não seja 0, tá ok? Isso vai ter ganho pra gente lá na hora que a gente for mexendo em programas, tá bom? Tá bom. Então aqui a gente não vai fazer aquele história que falso pode ser 1, pode ser 3, né? Aqui falso é 0 e verdadeiro é 1. E aí vamos lá. As proposições, elas podem ser simples ou compostas. Uma proposição é simples quando trata de uma única questão. Ela é composta quando trata mais de uma questão, né? Muito óbvio, né? Por exemplo, Zenóbio é careca. Nós temos aqui uma proposição simples, porque está tratando apenas do aspecto capilar de Zenóbio, né? Pedro é estudante. Também é simples, porque está tratando apenas do aspecto profissional do Pedro, né? Ser estudante é uma profissão, né? Tanto é que a gente categoriza quem é estudante ou quem já trabalha, né? Tá? E tem ali também o número 25, é um quadrado perfeito. Isso é um aspecto único de uma característica de uma propriedade numérica de 25. Agora, se eu falo assim, Zenóbio é careca e Pedro é estudante, eu estou falando duas coisas distintas, não estou falando? Não precisa ser distinta, mas eu estou falando estou fazendo duas afirmações. Eu tenho pelo menos dois pontos de valoração, aonde uma valoração é Zenóbio é careca, isso é verdadeiro ou falso, e Pedro é estudante, isso é verdadeiro ou falso. Então agora eu estou juntando os dois, e estou dizendo Zenóbio é careca e Pedro é estudante. É uma afirmação que eu fiz. Ok, então, para essa coisa ser simples ou composta? Uhum. Mas, tipo assim, Sim. Maurílio, deixa eu perguntar. Pode. Se numa proposição composta, uma parte for verdadeira, a outra for falsa, Não, toda se torna falsa, né? não, nós vamos ver ali na frente. Calma. Porra, como já dizia o. Não pode fazer esse piada, tá sem gravada, né? O, es- o Jeff Pronto. Estripador lá, né? Vamos por partes, né? Meu Nossa Deus. senhora. Ainda vou me estrepar com esses negócios, viu? Em tempos de. Como é que chama o moço lá de Brasília lá? Lázaro. Em tempos de Lázaro não é bom fazer essas piadas, né? Vamos embora. As proposições compostas também são chamadas de fórmulas proposicionais, tá? Porque ela pode ter, aqui na Suécia conduz, mas ela pode ter N proposições conjuntas. E constrói-se uma proposição composta a partir de duas ou mais proposições simples e do uso de conectivos. Em conectivos. Conectivos são operadores da lógica, são sinais que determinam uma operação com aquela proposição. Nós vamos estudar aqui três conectivos, tá? Que vai nos interessar. Os demais nós não vamos estudar, vou deixar para vocês estudarem lá em IHC. O primeiro conectivo é o conectivo não. O não, ou negação, ele é um conectivo unário. O que significa ser unário? Ele opera sobre uma proposição apenas, por vez. Lógico que ele pode operar por um conjunto de proposição, mas esse conjunto de proposição vai ter uma resposta só, ele vai operar sobre essa resposta, tá? Então, o não nega aquela proposição feita. E nós temos o conectivo e o conectivo ou. Temos outros conectivos? Temos o se e o se somente se, mas não vai ser objeto de estudo aqui do nosso curso, tá? Vou deixar para o estudo mais aprofundado em IHC, que lá é o lugar certinho de estudar essa questão. Então, mais ainda, para a gente fazer o estudo das proposições, a gente faz uma tabela denominada de tabela verdade. Por quê? Porque nessa tabela nós estudamos todas as possibilidades que uma proposição pode ter, não nos apegando à veracidade real daquela proposição. Hein? Vamos lá. Monteiro Lobato escreveu Harry Potter. Ora, quem gosta de leitura e quem conhece desse personagem, desse escritor, vai poder dizer com certeza se isso é verdade ou é mentira, vai poder valorar isso com uma certeza da realidade, correto?
Mas Correto. nós aqui, nós não nos preocupamos com isso. Nós só vamos preocupar em dizer o seguinte: Monteiro Lobato escreveu Harry Potter. É uma proposição? Sim. Então eu vou chamar Sim. essa proposição de P, tá ok? Uhum. Quais os valores que essa proposição pode ter? Verdadeiro ou VOF. falso? E, em função disso, eu faço todos os estudos das possibilidades lógica dessa proposição, sem me apegar à realidade daquele fato. Se isso é verdade, verdade de verdade, né? Se isso é verdade no mundo real ou não é verdade. Vocês entenderam? Explica Não. de novo. Vou dar um exemplo, por exemplo, diferente para vocês. Falar assim: João é o professor de FP1. Se você estiver falando, João é o professor de FP1 no Cefet de Timóteo. Se você estiver falando com isso para uma pessoa lá no Japão, ela não vai saber se João realmente é ou não é o professor, você concorda? Só você que sabe, porque você está estudando FP1 com Maurílio, correto? Correto. Ah, sim. Então você pode falar assim, não, isso é falso, gente, né? Não é João, não, é Maurílio. A lógica, ela não vai se apegar a essa realidade do fato. Quando você fala assim, João é o professor de FP1 no Cefet de Timóteo, a lógica vai chamar isso de uma proposição P, uma proposição Q, uma proposição R, e vai dizer, olha, essa proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Esses são os dois valores possíveis para ela. E pronto. Entendeu? E qual valor Sim. eu daria para ela? Verdadeiro, se for verdadeiro, falso, se for falso. Você está dizendo que pode ter dois valores. Você não vai se preocupar com isso. Em função desses valores, é lógico que aqui é uma proposição, é uma operação única, fica meio sem lógica. Mas se você tiver numa sentença lógica que tem a análise de vários fatores, em função disso, se você falar que João é professor de FP1, você vai ter uma resposta. Se você falar que João não é professor de FP1, você vai ter outra resposta. Uhum. Vamos supor que você fala assim, ó, João é professor de FP1 em Timóteo. E todo professor do Cefet de Timóteo mora em Ipatinga. Tá ok? Então você Uhum. pode falar o seguinte, que João mora em Ipatinga. Se for verdade, você concorda? Uhum. Sim. Se João for realmente professor de FP1, ele mora em Ipatinga, então, por essas proposições, certo? E se João não for professor de FP1, então você vai deixar livre, né? Ele pode morar como não pode morar, porque aí você já não tem mais o que afirmar para isso, né? Eu tenho que me preocupar mais, então, em dar os valores que a proposição pode tomar. Isso, e julgar com esses valores. Entendi. Você entendeu? Nós não vamos É, preocupar com a realidade, né, com o mundo real. A gente preocupa mais em dar o valor verdadeiro ou falso e depois Você descobrir vai qual é o analisar certo. todas as possibilidades. Uhum. Todas. Então, aquela possibilidade que for a mais adequada para aquele momento, você vai saber a resposta dela em função das decisões que você tomou naquele momento. Ok? Entendi. Né? Fica mais aberto, não fica fechado. A tabela verdade, pessoal, ela pode ter tantas proposições quanto necessárias, tá? Se ela tiver uma proposição, ela tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso, né? Mas se ela tiver duas proposições, quantas possibilidades ela tem? 4. Quatro, né? Que todas as duas serem verdadeiras, P verdadeiro que é falso, P Se ela falso que é leva ao verdadeiro. quadrado, né? Não. É uma exponenciação, 2n. O número de possibilidades é 2 Elevado a n. elevado ao número de proposições. Ah, entendi. Tá? Se tiver 3, vai ser 8. Aqui é 4, tá, gente? Se tiver 4, vai ser 16. Isso lembra vocês alguma coisa? é, conversão que a gente fez agora há pouco. É do É. negócio de bits e bytes. Isso, bits e bytes lá, nós brincamos um pouquinho com isso, né? Isso. Então tá jóia. Vocês veem que as coisas estão entrelaçadas, né? Lá as Ô, lampadinhas Maurício, acendendo, lá. Oi. deixa eu dar um exemplo aqui. Quando alguma pessoa abre o CMD,
Aí tem lá uns códigos, né? O que é CMD? É o Command prompt do de Windows? comando do Do Windows, tá ok. Isso. Aí quando aparece lá true e false, são preposições? Não, não sei te dizer, porque quando quando eu abro lá, não necessariamente você vai digitando comando, ele vai executando os comandos, não? Sim, mas se eu fornecer um dado lá, E se às você vezes ele fornecer tem um valor verdadeiro e outras vezes falso. só se tiver capacidade de avaliar. Você está falando isso dentro do comando do Windows? Se você colocar um comando Isso. que ele não conhece, ele dá erro, mensagem de erro aí. Ele não Mas avalia. isso tá ligado à preposição também? Não, isso é programação. Se você estivesse pegando uma linguagem lógica, aí sim a linguagem lógica faria análise para você. Mas o command ali não, Ah, tá? entendi. Ah, aqui é só uma questão de nomenclatura, né? Que o valor de uma proposição pode ser V ou F. Então, de qual o valor da proposição P? É 0 ou 1, sempre. E vamos lá conhecer as proposições e suas tabelas. A proposição unária de negação. Ela atua apenas sobre uma proposição, então ela tem sempre dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, e a negação dela é, se ela for verdadeira, a negação é falsa, se for falsa, a negação é verdade. Ela corresponde ao complemento, tá, gente? Que a gente vê, vocês veem lá em conjunto, o complemento de um determinado conjunto, tá bom? Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Roma é a capital da França. Essa é a minha proposição. Então, a negação disso é Roma não é a capital da França, ou não é o caso que Roma seja a capital da França. Só uma forma diferente de falar. Mas se R for verdade, a negação de R é falsa. E se R for falso, a negação de R é verdade. Tá ok? Uhum. Entendi. A outra operação é a conjunção. A conjunção E. Ah, desculpa. A negação, pessoal, é sempre um tiozinho, tá? O símbolo. Aqui para nós. Pode ter outros símbolos, mas aqui na nossa disciplina vamos trabalhar com o tio. Esse tio vai vir sempre na frente da. Da letra que indica a preposição. Isso. A outra operação é a operação E, que pode ser um E, um pontinho ou um V virado. A gente vai trabalhar com pontinho aqui na nossa disciplina, tá? O que a operação E faz? A operação E é uma operação que exige duas proposições, tá? Ela tem como resultado a operação de uma e outra proposição de forma dependente. Vou dar um exemplo aqui. X maior que 3 e x menor que 5. Não, e x menor que 8. X maior que 3 e x menor que 8. Tá ok? Se eu falar Sim. 5. Dá barulho o microfone? Eu vou desligar se tiver. Tá, dá um Tá um barulho aqui, mas não tá atrapalhando, não. Vamos lá. Se eu pegar o número 5, x é maior que 3? Sim. X é menor que 8? Sim. Então, nesse caso, esse valor dado, ele atendeu as duas proposições ao mesmo tempo. Eu posso dizer, então, que para x igual a 5, x maior que 3 e x menor que 8. Isso é uma verdade, ok? Agora, Repete de. se eu pegar o valor 12, 12 é maior que 3? Sim. 12 é menor que 8? Não. Não. Então, x igual a 12, x é maior que 3 e menor que 12? E menor que 8? Cortou o áudio, Maria, ele fala de novo. Para x igual a 12, x é maior que 3 e x é menor que 8? Não, porque só. Só atendeu uma das proposições, né?
Sim, no Correto? geral vai ser falso? Então, a operação I diz que toda proposição será verdadeira apenas quando as duas proposições forem verdadeiras. Nos outros casos, as proposições serão sempre falsas. Ok? Ok. Ô, Maurílio, então acaba que no final sempre vai ser verdadeira ou falsa. Sempre, porque nós só trabalhamos com esses dois valores. Entendi. Olha que a operação E aqui. É a operação de interseção, né? O elemento tem que estar no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo, né? Então, se eu falar assim, Ana e Ricardo estão no shopping. Se eu chego lá, só Ana está no shopping. Essa frase é verdadeira? Ela é falsa. Ela é falsa, porque tinha de estar os dois, né? Ok, então, né? Ah, Uhum. Agora vamos para o OU. A operação OU, ela já nos diz o seguinte, vou fazer o estudo da operação OU. Eu falo assim, x maior que 3 ou x menor que 8. Aí eu pego x igual a 5. X é maior que 3? Sim. sim, X é menor que 8? Sim. Então, se sim, eu falar para o valor 5, ou x é maior que 3 ou x é menor que 8. Isso é verdade? Uhum. Sim. Agora o valor 12. 12 é maior que 3? Sim. sim, 12 é menor que 8? Sim. não, Hã? Não, né? Ainda não, né? Não entendi. 12 é menor que 8? Não. Não, Então, se eu falar assim, para x igual a 12, x é maior que 3 ou x é menor que 12? sim, Sim. Atendeu pelo menos um do requisito, né? Uhum. Então, a operação OU diz o seguinte, ela só vai ser falsa quando todos os requisitos forem falsos. Tá? Entendi. Para todos os outros casos, ela será sempre verdadeira. E aí é o único ponto onde difere da nossa lógica normal. Por quê? Porque a gente usa o ou, às vezes, como exclusão. É muito comum, né? Sua mãe falar assim, não, você vai comer batata frita ou vai comer ovo. Você não vai comer os dois, não é isso? Uhum. Só que, na verdade, a operação ou permite comer os dois, tá? então o Então, correto sim, seria correto. batata frita e ovo. Oi? Então o correto seria dizer, você não vai comer batata frita e ovo. Então, vai depender da construção lógica. O correto mesmo é você utilizar um outro operador lógico que chama-se ou exclusivo. Eu vou trabalhar ali no Ou. exercício com vocês, exclusivo. O ou exclusivo, ele faz com que a tabela verdade só seja verdadeira quando tiver um ou o outro, nunca os dois. Então, sua mãe falaria assim para você: ou você vai comer a batata, ou Ou. você vai comer o, o ovo, tá? Mas o importante para a gente aqui é só tomar esse cuidado. O ou por si só não é exclusivo. O ou permite que os dois eventos aconteçam, tá bom? Vamos com Uhum. calma que a gente vai tirar isso tudo de letra depois nos exercícios. Então, Ô aqui tem um Maurílio, exemplo. Oi, voltando na parte da negação, sim. você lembra aquele exemplo que você deu quando você introduziu a lógica? Naquela Qual exemplo? primeira aula, do que a mãe vai bater no filho Ah, tá. e Tá os aqui, a filhos piadinha vão tá bater aqui. no Olha aí. Como é que funciona? Eu não fiz nada, né? Que é o que fala, né? O que é Sim, nada? Nada é não algo, não é? Uhum. Não algo. então fez só. O não com não se corta, cortam, não cortam? Corta. Sim, Só sobrou o algo, né? Pai, eu fiz algo. Entendeu? Hã? Por isso, agora eu entendi. se você falar eu não fiz nada, significa que você fez algo. Que eu não corto nada.
É porque o nada significa não algo, não é? Aham. Então, eu não fiz não algo. Ah, Se eu não entendi. fiz não, eu cortei o não com não, né? Aham. Eu fiz algo. Entendi. Então, o que que seria correto? Uai, pai, Deixa foi o minha mãe Júlio ouvir que entender. fez. Foi o Júlio que fez, foi o Júlio que quebrou. É igual quando eu pergunto para você, olha se tem alguém ali na sala. Você fala assim, não tem ninguém lá não. Então Aí você quem fala, tá lá? Então, você fala, então não podemos ir para lá não, porque tem gente, né? Não tem ninguém, não tem, não alguém. Não conta, tem alguém lá. Doideira, né? sim, sim. E o ou, pessoal, é o conjunto união, tá? Por isso que o ou pode tanto um quanto o outro. Se o x estiver em A, ou x estiver em B, ou x estiver em ambos, faz parte do conjunto união, né? Uhum. Tá ok? Então, Não essa entendi. matéria é associada aos conjuntos? O A mesma conjunto é, ideia de representação. conjunto é associado a essa matéria. O conjunto é associado à lógica. Ah, Porque lógica existe há bem mais tempo que conjuntos. então pega o que veio primeiro. Não, é evolução, né? As coisas vão evoluindo, né? O conhecimento vai evoluindo, né? Então, isso faz parte da evolução do conhecimento. Então tá ok. Compreendeu a questão da união? Sim, sim. Então tá bom, pessoal. A nossa aula vai até aqui. A ideia aqui não é esgotar o assunto, tá? Não tem essa pretensão, mas é só apresentar o operador lógico e ou. Esses dois são muito importantes para a gente na programação, o e o ou. O não, às vezes, também a gente utiliza, tá? Os outros operadores lógicos eles são importantes, lógico que tem muita coisa que pode ser feita, mas para a gente aprender algoritmo, a gente não vai precisar dos outros, não. Por isso a gente vai só trabalhar esses três de maneira bem superficial, mas eu preciso que fique fixo esse entendimento de quais as possibilidades que um E tem e quais as possibilidades que um OU tem, dado os seus argumentos lógicos, tá ok? Ok.